Marx, no 18 Brumário, que tem uma frase significativa. Diz que a história se repete a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Essa citação de Marx eu vi adequada para uma notícia que ontem, em um primeiro momento, eu não achei crível. Não imaginei que tivesse algum fundo de realidade. Na notícia dá conta que um general, e aí vem a parte do como farsa, ou como tragédia, primeiramente como tragédia, depois como farsa, um general de sobrenome Mourão, aí está a parte da tragédia, fala em intervenção militar se a justiça não agir contra a corrupção. Disse o senhor Hamilton Mourão, general da ativa do Exército, em uma palestra onde estava fardado. Portanto, com todos os ares, está falando oficialmente pela Força Armada Terrestre. Diz o senhor, que também é secretário de Economia e Finanças do Exército Brasileiro, abre aspas, companheiros do alto comando do Exército entendem que uma intervenção militar pode ser adotada se o judiciário não solucionar o problema político, fecha aspas, em referência à corrupção dos políticos. Mourão ainda disse que poderá chegar um momento em que os militares terão que, abre aspas, impor isso, fecha aspas, e que essa, abre aspas, imposição não será fácil, fecha aspas. Mais adiante, ele diz que os seus companheiros do alto comando do Exército avaliam que ainda não é o momento para a ação, mas ela poderá ocorrer a partir de, abre aspas, aproximações sucessivas, fecha aspas. Por fim, ele diz, até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político pela ação do judiciário, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então teremos que impor isso. Senhor presidente, todos que nos ouvem e que nos assistem, eu não me assusto quando qualquer maluco faz qualquer declaração desse tipo. Eu me assusto quando a Constituição não é cumprida. Eu me assusto quando os superiores hierárquicos deles, conforme preceitua o artigo 142 da Constituição, e os superiores hierárquicos deles são o seu comandante da Força Terrestre, o ministro da Defesa e o presidente da República, não repelem essa declaração. Ou melhor, quando os superiores hierárquicos não cumprem os princípios que estão na Constituição, que rezam que as Forças Armadas devem seguir princípios de hierarquia e disciplina. Este tipo de declaração é uma subversão à ordem constitucional. E não me venha ninguém dizer que ninguém venha com teoria absurda, sem fundamento e sem base nenhuma, de que a Constituição estabelece alguma possibilidade de intervenção militar das Forças Armadas. A Constituição repele qualquer tipo de ação armada. A Constituição, claramente, no seu artigo 142, diz que as Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais, e por iniciativa de qualquer desses poderes constitucionais, do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário, garantir a lei ou a ordem. Ou seja, as Forças Armadas só cabe a sua atuação quando são requisitadas pelos poderes constituídos. E os poderes constituídos, conforme a Constituição, no seu parágrafo único do artigo 1º do texto constitucional, são constituídos pela vontade do povo, porque o poder, por princípio, emana do povo. Não tem espaço para nenhum tipo de intervenção que não fira a ordem, que não avilte, que não atente contra a ordem constitucional. Esse tipo de declaração se equipara
a um crime de responsabilidade por parte de um general da ativa das Forças Armadas Brasileiras. E eu digo, senhor presidente, que cabe ao parlamento, se o Poder Executivo não tomar providências, cabe ao parlamento tomar. Está ocorrendo, é uma clara subversão, é uma declaração de subversão ao Estado Democrático de Direito. No mínimo, eu não espero do senhor ministro da Defesa, em relação a isso, uma repreensão. Eu espero do senhor ministro da Defesa, em relação a isso, uma simples declaração contrária. Eu espero, por parte do ministro da Defesa, o cumprimento do disposto constitucional de hierarquia e disciplina. Um membro das Forças Armadas que faz declaração desse tipo atenta contra a Constituição, atenta contra a ordem democrática, atenta contra o Estado de Direito. Na verdade, esse tipo de comportamento só é possível por nós termos na presidência da República um senhor que por 2 vezes foi denunciado. A primeira vez foi denunciado por corrupção e agora é denunciado por ser chefe de organização criminosa. Só a razão de ter um presidente da República frágil no posto e sem condições nenhuma de ter medidas políticas que imponham o respeito necessário às Forças Armadas, pode permitir espaço para tipos de declarações de malucos desse jeito. Mas o pior, quando a presidência da República não toma também nenhuma medida à luz da ordem constitucional de punição a quem assim fala. E não toma porque não tem condição política, moral e constitucional de assim tomar. Portanto, senhor presidente, senhores e senhoras que nos assistem, o que me preocupa da instabilidade do momento é a perda de autoridade do senhor presidente da República nessa situação. Se ele está sendo chantageado, um presidente da República só pode ser chantageado se deixa ser chantageado. Um presidente da República só é intimidado se deixa ser intimidado. Um presidente da República só não reage com a autoridade do cargo quando a autoridade do cargo foi perdida. E é isso que está acontecendo neste caso específico. Ou, como a gente diz lá no nosso norte, ou ele tem culpa no cartório. Perfeitamente. Neste caso específico, presidente Paulo Rocha, o que ocorre é que há 24 ou 48 horas após a declaração, uma das mais graves declarações de um membro do Exército, depois da redemocratização, contra a ordem do Estado de Direito, e não tem uma manifestação do Ministério da Defesa. Sequer uma manifestação repreendendo, que, na verdade, repito, haveria de se esperar, à luz da Constituição, mais que isso. Senhor presidente, esse parlamento tem enormes vicissitudes, enormes erros e pecados. Nós temos sido alguns daqueles que temos apontado os erros, pecados, a atuação fora da ordem constitucional do próprio parlamento, de membros do parlamento, não do parlamento, mas de membros do parlamento. Nós temos assim denunciado. Agora, pior que isso é um Estado sem o funcionamento do parlamento. É a não existência do parlamento ou parlamento fechado como já existiu. Não se engane aqueles que querem cair no canto da sereia, daqueles que alegam a intervenção armada ou o uso inadequado das Forças Armadas para combater a corrupção. Foi no uso inadequado das Forças Armadas que não existia Ministério Público. Era durante o regime de exceção. Em regime de exceção existe corrupção e muita. Só que não existe imprensa livre para denunciar. Não existe Ministério Público para fiscalizar. Não existe Ministério Público para denunciar. E não existe, em especial, parlamento para fiscalizar o funcionamento. Nada
pode existir como alternativa à democracia. E toda vez que se ameaça, se chantageia, se intimida a democracia, tem que ter uma reação por parte daqueles que defendem a democracia. Portanto, é urgente convocar o senhor ministro da Defesa neste parlamento, para que ele ou tome as medidas que são necessárias, ou esclareça qual a verdadeira condição, se existe de fato, no âmbito das Forças Armadas ou do Exército, algum pensamento, alguma compreensão. E eu não acredito. Eu quero acreditar que foi palavra isolada de um maluco. Palavras, declarações isoladas de um maluco. Porque eu acredito com muita convicção que as Forças Armadas em nosso país são regidas pelos princípios que estão na Constituição. Diz respeito às garantias do Estado de Direito. E que elas se limitam a somente serem acionadas quando algum dos poderes constituídos achar que elas devem ser chamadas. Ou seja, na única hipótese que está prevista na Constituição, de garantia da lei e da ordem, e não na hipótese, inclusive, aloprada com que o senhor Michel Temer, no caso de manifestações em Brasília, requisitaram o seu uso. Só nessa hipótese, só na hipótese. Então, eu tenho confiança na atuação, na fidelidade e na lealdade dos comandantes das três forças à Constituição, ao Estado de Direito, à ordem democrática. A compreensão da parte de convicção total que eles devem ter, que não existe poder constituído nessa república que não emane da vontade popular. Seja qual for o poder, seja ele concedido à direita, concedido à esquerda, concedido à ultradireita, à ultra-esquerda, ao centro, seja quem for concedido o poder, que ele só seja concedido emanado pela vontade popular. Então, senador Lindenberg, eu acho que é urgente esse parlamento convidar o senhor ministro da Defesa para trazer aqui as explicações necessárias sobre a declaração desse aloprado. Eu vou tratá-lo como aloprado. Eu já disse aqui, aloprado, maluco, Mourão do tempo errado, porque ele por ter o sobrenome Mourão, deve estar pensando que está em 64 e está em 2017. Vou tratá-lo assim. Eu repito aqui, senador Lindenberg, o que estava dizendo. O que me assustou não foi a declaração isolada de alguém usando farda. Foi termos passado 48 horas da declaração. E nenhuma das autoridades da República ter tomado uma atitude, à luz da Constituição, que diz que as Forças Armadas devem ser regidas por princípios de hierarquia e disciplina, ter tomado sequer uma atitude de repreensão a este Mourão de novos tempos. Não só de repreensão, mas de punição, porque o que ocorreu neste caso específico foi um atentado à ordem democrática, ao Estado de Direito. Vossa Excelência está coberta em razão, quero parabenizar Vossa Excelência. Eu já entrei hoje com requerimento na Comissão de Relações Exteriores para convocar o ministro da Defesa. O governo está silencioso, até agora não teve uma palavra do governo, nem do ministro da Defesa, e Vossa Excelência falou tudo aí agora. Tão grave contra a fala do general Mourão na sexta-feira, é até agora não ter havido uma reprimenda dura, uma punição. Veja bem, não tem um posicionamento duro dizendo que essa não é a posição das Forças Armadas, não é a posição do Ministério da Defesa, nem das Forças Armadas brasileiras, não tem uma posição firme sobre isso, deixa aberta uma questão militar num momento de profunda instabilidade política no país. É um convite para outros se pronunciarem. Ele lá dizia que tinha planejamento sendo feito. Que planejamentos são esses? Então, eu quero fazer coro com... Compartilhado pelos seus altos comandantes. E ele falava sempre em nome do alto comando das Forças Armadas. Então, é muito grave o que a gente quer, e estamos cobrando aqui da tribuna. Primeiro, o ministro da Defesa tem que se pronunciar. Segundo, tem que haver uma reprimenda, tem que haver uma punição, porque o silêncio talvez seja mais grave do que falou ele na sexta-feira. Não tenha dúvida, mais grave do que a declaração pode ser tida como um ato isolado,
Mas tudo isso teria sido resolvido se tão logo em seguida a essa declaração, parte dele, tivesse tido, no mínimo, alguma punição. Aliás, nunca é demais lembrar que este militar já havia sido afastado no governo Dilma Rousseff de uma função. Desta feita, ele reitera as suas declarações e há um silêncio eloquente. Mas, para concluir, senhor presidente, eu repito, isso só justifica pelo fato de nós termos, talvez a única justificativa, porque eu acho que nada justifica isso, mas a única razoabilidade disso é nós termos na presidência da República alguém que não tem condições morais e políticas, e sustentados pelo parlamento, e aí o parlamento tem sua responsabilidade, a Câmara dos Deputados mais precisamente, de dar condução à nação, de sequer punir alguém que faz declarações atentatórias ao Estado de Direito. Aqui ele tem um outro mandamento, tem um princípio elementar, senador Paulo Rocha, que também a gente aprende com nossos pais e nossos avós. Só tem respeito quem se dá ao respeito. Lógico, quando ver um presidente da República desmoralizado, qualquer militar se sente no direito de tripudiar, de falar e ameaçar a democracia, em quebrar a ordem democrática, em fechar o parlamento. Lógico, se tem no comando, se o seu comandante não tem o comando necessário, a liderança necessária, isso acaba sendo uma decorrência. Por isso, senador Paulo Rocha, eu saí hoje pela manhã, eu acompanhei a posse da nova Procuradora-Geral da República, da doutora Raquel Dodge, da nova chefe do Ministério Público Federal, e, ao contrário, eu vi com muito ânimo o discurso de Sua Excelência, a doutora Raquel Dodge. Alguns parlamentares ligados ao governo saíram lá também animados, mas me parece que é um ânimo da parte deles no sentido de conturbar o processo, de achar, de imaginar que a doutora Raquel, ou que ela à frente do Ministério Público, iria dar passos atrás na denúncia já feita pelo Ministério Público contra o senhor Michel Temer. Entendam, esses senhores, essa denúncia não é de Rodrigo Janot, é uma denúncia do Ministério Público. É uma denúncia que aponta por elementos que não são da convicção pessoal do senhor Rodrigo Janot, são de elementos de um inquérito da Polícia Federal, que apontam que uma quadrilha se instalou no governo central desse país e que o comandante em chefe dessa quadrilha é o presidente da República. Esta é a conclusão a partir de um inquérito da Polícia Federal, com todos os elementos de inquérito da parte da Polícia Federal. E todos esses elementos indicam, e o Ministério Público, a escolha pessoal da doutora Raquel, daqueles que vão lhe assessorar, não tem nenhuma relação com desmonte de força-tarefa de Lava Jato, de recuo do parte do Ministério Público. Ao contrário, foi reafirmado que o Ministério Público vai continuar na escalada e na estrada que já foi aberta de combate à corrupção, associando isso a outras agendas fundamentais por parte da atuação do Ministério Público. Então, os áulicos defensores do governo, e eu acredito, deve ser o papel de quem defende réu, tirem concretamente o cavalinho da chuva. Eu estou convicto, reafirmei isso para a doutora Raquel hoje, estou convicto que a linha que a Procuradora-Geral da República, à frente do Ministério Público, vai adotar, é a linha que tem sido traçada nos últimos anos do papel constitucional do Ministério Público: defesa dos direitos difusos e coletivos, combate de cumprimento do mandamento constitucional de moralidade da administração pública e, por consequente, de combate à corrupção. Esse caminho do Ministério Público é irreversível, e o Ministério Público, como instituição indispensável à justiça, é uno e indivisível e não depende de uma figura, de um cidadão que a ele estará à frente, mas depende claramente dos papéis que lhe são concedidos pela Constituição, do papel que está a desempenhar à luz da Constituição, e eu estou convicto que esse papel, o Ministério Público Federal, agora, sob a direção da doutora Raquel Dodge, dará sequência e irá cumprir. Obrigado, senhor presidente.